Boa noite. Vou já colocar aqui o nome da nossa live de hoje. Enquanto o Instagram tá informando as pessoas. Obrigada para quem já tá entrando, sejam muito bem-vindos. Hoje acredito que a nossa live vai dar certo. Já vou convidar participante. Boa noite! Olá! Nós aqui de novo, né? Dessa vez sem cair, se tudo der certo. Dessa vez sem problemas de internet. De ambos os lados, eu espero, né? Assim esperamos. Normalmente a gente espera um pouquinho, né? Mas eu não tenho muita paciência para esperar o Instagram avisar as pessoas. Olha ali quem que está presente na nossa live, Wagner, seja bem-vindo. Wagner, que agora é papai, se interessa também por assuntos familiares. Ah, é? Que legal. Então, vai Beijo, gostar da Wag. live de hoje. Olha, a Dei, Mamãe. a minha também tá por aí, o Zé já tá por aí também. Estamos em família, por enquanto. Coisa boa. Não, acho que eu já vou começar a me apresentar, daí você se apresenta, né? Eu sou Manuela Uber, sou psicóloga. Atualmente tenho focado os meus atendimentos em atendimento infantil e orientação de pais e mães. E decidi fazer essa live em comemoração ao Dia das Mães. E por isso a escolha de convidar uma mãe para estar aqui com a gente, né? Não deu certo no dia 10, mas hoje vai dar certo. O importante é a gente não desistir, né? Isso aí. Pode sentar. Eu sou a Gabriele, Bia para os amigos íntimos. Sou mãe. Sou. Vem cá. Tem um menino aqui que vai sair para passear. Vem cá, amor. Sou mãe dessa coisa linda que vai dar uma volta de bike agora. Que agora eu tô tímido. Tá tímido? Dá um oi pra galera. Essa figura que fez 5 anos esse ano. 5 anos já, né, Tim? Uma mão cheia. Um beijo, meu amor. Bom passeio. Uma mão cheia. Eu fui mãe aos 29 anos. Descobri a gestação com 13, quase 14 semanas. No susto. E que susto, né? Que você já estava aqui na barriga da mamãe e a mamãe nem sabia. E fiquei muito grata com o convite, muito feliz, muito lisonjeada, porque a gente aprende muito, assim, na prática, né, com a maternidade. E esse é um assunto que, teoricamente, eu me sinto segura para falar, né? Porque eu vou falar da minha experiência, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem propriedade para falar é da experiência da gente, né? Pensei muito quando a Manu... Fiquei muito tímida, muito envergonhada, porque eu nunca tinha participado de nenhuma live. Fiquei muito nervosa semana passada, Manu, quando tivemos problemas técnicos. Eu pensei, gente, que vergonha. Logo na primeira, né? Deixar a amiga na mão, assim. Mas acontece, né? Hoje me programei melhor. E acho que vai dar tudo certo.
Eu não sei, Manu, o que mais que eu falo? Tu quer ir me conduzindo, quer me perguntar, quer que eu vá falando? Acho que vou explicar um pouquinho, né? Eu te convidei para fazer a live porque eu atendo muitas mulheres, né, que falam sobre isso, sobre as gravidez não planejadas, né, às vezes não desejadas também. E existe uma culpa muito grande em cima disso, né? Uma sensação de que só elas estão sentindo. Então, quando eu pensei em fazer uma live sobre o Dia das Mães, eu fiquei pensando muito sobre a importância de a gente falar mais disso. Que nem toda gravidez é planejada, é esperada, né? Como a gente imaginou, talvez lá na infância, na adolescência, quando pensava em ser mãe, né? A gravidez, né, a maternidade, ela acontece de várias maneiras, né? Não só de diferentes maneiras de se engravidar, como também, né, a maternidade de adoção, né? Existem muitas maternidades. E a gente, né, eu percebo que as mulheres ainda têm esse peso, né? E aí, muitas vezes, acarreta problemas, até mesmo na relação, por conta disso, né? Por não olharem para isso, por não pensarem sobre essa dificuldade, né? De se ver a gestação, a maternidade de outras maneiras, né? E aí, como eu conheço a tua história, porque a gente é amiga de longa data, né? E imaginei que você não ia ter problemas de falar sobre isso na internet, porque muitas mulheres têm, né? Sim. Outras mulheres que eu conheço talvez não fossem aceitar esse convite, né? Ou fossem pensar primeiro, você nem pensou, né? Já aceitou de imediato. Sim. E você não teria problema de falar sobre isso, né? Então, por isso que eu pensei em te convidar para a gente conversar sobre isso, para que as mulheres pensem mais sobre isso, entendam que não foi só elas que não planejaram, né? E mesmo quando não é planejado, quando não é desejado, isso não é um fim, né? Isso é só um jeito diferente. Sim. Infelizmente ainda é um tabu falar sobre isso, né? Eu mesmo quando falava, tipo assim, mas, né, não queria, não estava preparada e tal. Ai, meu Deus, mas então tu não quer, então vai desgraçar essa criança, né? Não, é só, tipo, não, né? Já tinha pensado várias vezes em ser mãe, gostaria de ser mãe, mas não queria ser mãe naquele momento, né? Então, como eu comentei até na frente do Tim, foi um susto. E se aprende a lidar com isso, né? E além da culpa, nesse sentido, desse primeiro momento de pensar em se vou querer ou não ter esse filho, se vou ter esse filho, com quem que eu falo primeiro, né? Com quem que eu converso, se eu busco ajuda, o que que eu faço. Essa é a primeira culpa que vem, né? Ai, eu vou ter que decidir sozinha, esse peso, né? E depois tudo que vem, né, com a maternidade. A gente fala tudo que vem porque é um mundaréu de coisa, né? A gente renasce, né? Morre um pouquinho e nasce uma nova pessoa, mas a gente aprende a ser mãe, né? Tem pessoas que costumam dizer, é uma coisa de instinto, né? Toda mulher nasceu para parir e ser mãe. Não, né, cara? A gente aprende na prática. A gente aprende no dia a dia, qualquer pessoa aprende a criar aquela criança, né? Eu costumo brincar que geral cria, né? Então todo mundo é responsável também, né? Então, se livrar um pouco dessa culpa, primeiro em assumir e falar isso, né? Tipo, tá aberto para falar sobre o que sente e sobre essas coisas que acredita e tal. E para buscar ajuda também, né? Para não achar que a gente precisa dar conta de tudo sozinho, porque a primeira coisa é isso, não. Mas eu fiz a responsabilidade minha, então agora eu tenho que assumir tudo sozinha, né? E nem é uma questão dali de pai e mãe, ou da família, ou da rede de apoio, né? Mas de buscar ajuda. Eu tive bastante dificuldade no meu puerpério, e acho que se eu tivesse procurado ajuda profissional antes, talvez não, com certeza teria sido mais leve, né? Não tem nenhum problema em a gente dividir esse fardo com uma ajuda profissional. E olha que eu achava que eu entendia das fases do desenvolvimento, né, infantil principalmente, porque eu só fui buscar ajuda profissional, acho que o Valentim já tinha assim, uns 2 anos, até lá eu fiquei patinando, né, e ainda foi uma dica da escola, né, eu estudei pedagogia, né, então achava que entendia tudo das fases do desenvolvimento infantil, e que estava ok, né,
que entendia também da psicologia, né? Porque tinha feito uma cadeira na faculdade, imagina, mas o quanto foi diferente depois que eu busquei ajuda profissional e a gente combinou. Tinha comentado, né, Manu, de falar um pouco também sobre isso. Uma outra virada de chave, assim, na minha maternidade foi Mas quando eu queria falar um pouquinho dessa parte, assim, Tá, só um pouquinho, vai. né? É bem importante isso que tu tá falando do puerpério, né? E, inclusive, hoje se fala que o puerpério dura até os 2 anos de idade da criança, né? E muitas mulheres pensam, né, que não, eu tenho que estar bem, eu tenho que estar bem, né? E fica passando isso para frente, né? Protelando mesmo Tentando segurar a barra sozinha, né? porque tem que estar bem para o bebê, né? Só que a gente está bem procurando ajuda, né? Procurar ajuda não é a gente assumir um fracasso, é só mesmo se cuidar. Tanto que hoje a gente tem psicólogas perinatal, que chama, né? Que é psicóloga especializada nesse puerpério, em gestantes e mulheres que recém tiveram o bebê. Porque até tem uma estatística que é a cada 4 mulheres que ganham nenê, uma tem depressão pós-parto. Então é algo muito, muito frequente, né? Ou tem o baby blue, né? Que pode não se tornar uma depressão pós-parto, mas que é um sofrimento intenso e que não consegue sair daquilo sem ajuda. Os olhos ficam E, voltados só para a cria, né? A gente para de olhar para a gente e como é difícil voltar a olhar para a gente, né? A gente se dá conta de que para a cria tá bem, a gente também tem que estar bem, né? E quanto é importante também ter, além do apoio profissional, a gente se organizar para ter uma rede de apoio. Claro que o apoio profissional pode ser parte dessa rede de apoio, né? Mas tu ter essa rede de apoio que tu possa contar para também poder ter o teu momento e poder olhar para ti tá bem, né? Para te conseguir ter esse momento, né? Se a gente não tiver uma rede de apoio, eu não vou conseguir nem ter o meu tempo para procurar minha ajuda profissional, né? Então, famílias tenham uma rede de apoio, construam sua rede de apoio. Esse é o primeiro passo. Muitas vezes as mulheres acreditam, não, é normal eu estar cansada, é normal eu me sentir triste, é normal eu não conseguir tomar um banho. E isso não é normal, não é necessário, né? Para você estar cuidando bem do seu bebê, não é necessário esse sofrimento, né? É muito importante se cuidar. E eu percebo que até por conta do que tu disse, né, de ter que dar conta da criança, as mulheres têm essa dificuldade de ter a rede de apoio, de pedir ajuda, né? Fica um pouco com ele porque eu preciso dormir. Simplesmente eu preciso dormir por um tempo, né? Ou comer, né? Ou só tomar um banho, sem estar com a cria plugada na teta. Exatamente, né? E aí hoje em dia também se fala muito de livre demanda, de várias questões que são importantes para o bebê, mas que às vezes exigem demais da mãe, e se ela não estiver bem, ela vai adoecer, né? Vai se perder no meio do caminho, né? Então ela precisa estar se cuidando para também oferecer isso, se for da escolha dela, né? Porque a livre demanda é uma escolha, assim como cama compartilhada, como todas essas questões que se fala hoje, né? Elas cansam muito, porque você está sempre ali disponível para o bebê, né? E estar sempre disponível para um ser que demanda tanto, porque primeiro 1 ano da criança, ela demanda demais. É uma demanda o tempo todo, né? 24 horas quase. Então, precisa sim estar bem. Isso é bastante importante. Aí, por isso que eu te cortei para a gente enfatizar bastante essa parte, né? Sim, não, mas faz parte, porque é bem isso mesmo. Que eu estava comentando, uma outra virada de chave também, no meu relacionamento enquanto mãe, e enquanto mãe solo, agora tendo um novo companheiro, que não é o pai do meu filho, um acompanhamento que a gente fez com uma especialista em comunicação não violenta. Então, não era uma psicóloga, era uma pedagoga, que tem especialização nisso, né? Mas que nos indicou psicólogos para a gente trabalhar individualmente, né? Mas ela deu esse curso de comunicação não violenta. E o quanto ela nos abriu os olhos para entender a questão das nossas emoções
para a gente conseguir passar isso para a criança, né? A primeira vez que eu, como eu estava comentando, procurei um apoio profissional, foi uma orientação da escola, quando o Tim tinha acho que uns 2 anos e meio, 3 anos. E aí que eu fui me atentar para isso, sabe? Fui virar os olhos e dizer, poxa, mas como é importante e como faz diferença, né? Para o fardo ser mais leve, porque a gente sabe que é um fardo, é muita demanda, é muita responsabilidade, né? E a gente não precisa dar conta sozinha, apesar de achar isso. Eu, ainda mais, que sempre fui uma pessoa super autônoma, né? Super independente, muito tranquilamente. Não, cara, eu dou conta disso sozinha, né? Tranquilo, não, vai ser difícil, mas né, a gente faz isso. Não, não é bem assim, né? Tem horas que a gente precisa desse apoio. E aí a virada de chave veio agora nessa questão da comunicação não violenta. E assim, o quanto a gente para se olhar, para olhar para dentro e ver que a gente não aprendeu a identificar as nossas emoções, né? E aí, como que tu ensina isso? Então, primeiro a gente teve que aprender a identificar, né? A trabalhar isso dentro da gente para a gente poder ensinar o serzinho que está vindo aí, né? Aliás, que já está aí, né? E nos demandando isso. E foi engraçado até, essa parte acho que não cortou na live passada, mas enfim, vale pra gente falar. Na semana que eu fiz o primeiro atendimento com essa profissional da CNV, eu comentei com a Manu e a Manu estava recebendo o mesmo livro, que é o Emocionário, né? Muito massa, fez muita diferença aqui em casa a gente ter esse livro assim e buscar, recorrer a ele para primeiro, né, de fato, como procurar num dicionário interpretar aquela emoção para conversar sobre isso e como se a gente tivesse tido isso na nossa infância, o quanto seria diferente agora, o quanto seria menos sofrido, né, o quanto seria mais leve. E é por isso que a gente trabalha para que a criança tenha isso, né, fortaleça esse emocional, tenha essa independência emocional, enfim. Mas essa foi a maior virada de chave, assim, dos últimos tempos, do último ano, posso dizer. Sim, é por isso que eu trabalho muito com a infância, né? Porque eu acredito muito que se a gente já crescer com todos esses aprendizados, né? Nós seremos adultos muito diferentes, né? Porque o quanto a gente sofre agora adulto para aprender educação Quanto a gente tem que emocional. olhar para a nossa criança interior, né? Mas vamos trabalhar as crianças interiores das crianças desde agora. Isso é algo que eu sempre falo também, né? Que a gente sempre acham que o psicólogo coloca a culpa nos pais, né? E não é bem assim. Eles ensinaram os filhos o que eles sabiam. Os nossos pais nos ensinaram o que eles sabiam. Educação emocional é algo que existem estudos já desde 1970, mas se falar mesmo sobre isso faz uns 5, 10 anos atrás só. Então, né, quando o Tim estava nascendo é que se falou mais fortemente e que tem muitos livros e hoje em dia super acessíveis, né, com preço acessível também e com uma leitura acessível, porque esse emocionário ele é escrito para as pessoas mesmo, né? Antes eles eram escritos para profissionais, então com palavras técnicas, né? Sim. E aí hoje eles estão sendo escritos para os pais ensinarem aos filhos, né? Então, desde livros que apresentam brincadeiras, atividades, né? E isso é muito importante, porque se a gente não foi ensinado, a gente vai ter que aprender para ensinar. É algo que eu sempre falo aqui, né? E se a gente está dizendo que a gente não foi ensinada, que a nossa geração não foi ensinada, né? Imagina a geração dos nossos pais, menos ainda, né? Começaram a trabalhar muito mais cedo, né? Desde crianças trabalhando. E aí, para isso, na terapia também eu faço isso, né? Eu faço enquanto paciente, né? Não enquanto profissional, mas a visitar a nossa criança interior, a entender a nossa educação. Então, tentar interpretar a educação que os nossos, bem como tu disse, que os nossos pais nos deram, mas era o que estava ao alcance deles. E por quê? Porque também não é para culpar os pais disso, né? Eu sou assim porque meu pai e minha mãe me educou assim. Não culpar eles assim, mas entender historicamente, né? E culturalmente nem se fala, né? A questão da sociedade, né? Se a gente está falando em maternidade, a gente vai ter que falar da culpa materna e da culpa que se coloca justamente em cima da mãe enquanto sociedade, né? Que a mãe é responsável
pela cria, enfim. E a gente tem que falar sobre isso também, né? Que eu acho que a rede de apoio, ela é importante, sim, mas que essa não é uma responsabilidade só da mãe, né? De criar essa rede de apoio. E que a única coisa que o pai ou a pessoa, o cuidador que estiver junto com essa mãe ali para cuidar, não pode fazer é amamentar no peito, mas todo o resto pode fazer, né? Bem de boas. Porque assim como a mãe aprende, qualquer outra pessoa consegue aprender. Eu nunca tive um filho antes, né? E aprendi, enfim. Independente de ser a mãe, né? Mas as mulheres ainda têm muito isso, né? Que a gente faz melhor. Então fica difícil de abrir mão desse cuidado, porque a gente ainda muitas vezes acredita que a gente faz melhor, né? Quando é com os filhos, quando é com a casa, né? E a gente talvez faça, mas se o outro não fizer, ele nunca vai fazer melhor, né? Ele nunca vai melhorar. E alguém até falou aqui, né, que quando acessamos essa consciência que a gente está falando, fica mais leve. Com certeza, né? Porque aí a gente entende de onde vem e entende que não é algo que não se quer fazer. Né? O meu filho está fazendo isso e eu sou a culpada. Não, eu não estou conseguindo ajudar ele a desenvolver uma habilidade, talvez porque eu não saiba. Então vamos aprender juntos, né? E tá tudo bem, né? Não saber, ninguém precisa saber tudo. Tá assim bem. Como a criança também não sabe, que às vezes a gente já imagina que eles sabem, que ele ou que devia já saber como agir, né, a determinadas situações, e não, eles estão aprendendo, né? Emoções não são fáceis de se lidar, né? Elas tomam conta da gente, né? E não é fácil mesmo, né? É um aprendizado por muito tempo, talvez por toda a nossa vida, né? A gente vai morrer aprendendo a lidar com as emoções. Diariamente, né? Porque sempre vem uma coisa nova e é bem isso. E entender também as fases da criança, né? Porque às vezes a gente espera que a gente vai falar uma vez, duas vezes e que a criança vai absorver aquilo ali e pronto, vai levar para a vida, né? A gente tem que entender as fases, né, da criança, que é um processo também de aprendizado, né? Mas a lei mais certa é essa, que a gente primeiro precisa aprender para daí conseguir ensinar, né? E quando se fala em emoções, é uma coisa que eu tinha muita dificuldade. Assim. Então, primeiro eu aprendi a falar. Porque assim, ó, tu até tem uma ideia, sabe, do que tu sente, mas aí quando tu pensa em nomear, tem uma, duas emoções. Mas aí tem uma lista infinita de emoções, né? E aí, quando tu aprende a interpretar, a colocar para fora, né? A falar sobre isso, aí sim vai ficando mais fácil de ensinar. Porque muitas vezes a gente até pergunta, né, para as crianças, principalmente para o adolescente, né? Mas o que tu tá sentindo? E aí eles dizem, não sei. E normalmente se fica bravo, né? Mas não quer falar comigo? Olha aí, ó, não quer? É adolescência. E muitas vezes não se sabe mesmo, não sei. Porque medo se confunde com ansiedade, que se confunde com preocupação, que se confunde com milhares de emoções, né? Com muitas emoções que são semelhantes, mas não são iguais. Não geram as mesmas reações corporais. A gente às vezes não se dá nem conta, né? Que aquela dor, o coração acelerado, às vezes é ansiedade, né? Então tem toda uma educação emocional que não nos foi dada e que a gente não sabe nem perceber. Tá ali, tá no nosso corpo, né? Nasceu com a gente. Sim. Nasceu no nosso chip, mas a gente não sabe prestar atenção. Não sabe perceber, nomear, como tu falou, né? E quem dirá lidar com isso, né? Falar sobre isso. Então, e quando vem uma criança, quando vem um filho, ele traz isso tudo à tona, tudo junto, né? Todas as emoções, e aí nos exige. Mas como assim, né? Eu quero saber, me explica por que que não? E aí a gente tem que saber explicar o porquê. E aí se torna muito difícil ser pai, ser mãe, né? Porque tem que explicar algo que a gente não sabe explicar. Exato. É bem isso. E eu acho isso muito importante, né? Por isso que eu falo tanto sobre isso, né? E também o poder falar sobre isso, né? Porque eu acho que isso é uma coisa, tu já nos norteou com datas ali, né? Isso é uma coisa que é muito nova, de tá se falando sobre isso e dar direito da criança a falar sobre isso.
Na geração dos nossos pais não tinha isso. Na nossa, talvez um pouco mais de ouvir a criança, né? De sentir isso, mas antigamente, né? A criança não tinha. Antes dos 5 anos nem se falava com a criança, né? Não tinha opinião, não tinha como interpretar o que uma criança estava falando ou sentindo, né? Que bom que a gente evolui, né? Enquanto sociedade, enquanto estudo, enquanto acompanhamento também. Que beleza. Poder ter esse apoio, né? As escolas, às vezes, têm esse apoio, né? O município, mas, enfim, poder fazer terapia é uma coisa, assim, foi uma virada de chave na minha vida também. É uma coisa, assim, as pessoas, às vezes, dizem, mas eu não tenho grana, não tenho tempo, né? Mas, poxa, vamos colocar nas linhas das prioridades ali, né? Porque é uma coisa que realmente, depois que a pessoa faz assim, ó, nossa, é outra vida. É outra vida. Eu sou outra pessoa antes e depois da terapia. Agora, eu sou suspeita para falar, agora o Lucas não tá em casa, mas se ele tivesse aqui, ele ia dizer também que depois do nosso relacionamento que eu convenci ele a fazer terapia, hoje ele disse, agora eu quero falar, cara, sabe quando tu prova uma coisa? Ou me falando, né? Sabe quando tu prova uma coisa, um churrasco, aquela carne de lá de tal açougue, que tu quer dizer para todo mundo que compra lá naquele açougue que é bom? Agora sou eu esse cara com a terapia. Ele contando que no trabalho teve uma discussão lá na hora do almoço e ele se posicionou, né? Chegou em casa enquanto amor, tu ia ficar muito orgulhosa de mim porque eu me posicionei. E aí ela perguntou assim, a menina perguntou, tá, mas ele não? E eu sou assim? Uma porque eu abri minha cabeça, outra por causa que minha mulher me convenceu que era importante fazer terapia, porque eu faço terapia. Então agora ele conta com orgulho. Que faz terapia também, mas é muito bom, assim, a gente poder contar com uma ajuda profissional que não é um amigo, entendeu? Não é a mesma coisa que conversar com um amigo que vai dar a opinião dele, né? O profissional vai fazer tu te entender, tu te conhecer, né? Tu buscar quem tu realmente é. A Sil tá rindo, a Sil conhece o Lucas saindo, é verdade. Aqui a gente acabou falando um pouco disso também, né? E é um pouco diferente, né? Vocês fizeram ali o acompanhamento do Valentim, que tem um acompanhamento que é o da criança, aí tem orientação de pais que se faz, né? Quando a criança faz acompanhamento, o psicólogo sempre conversa, dá orientações, né? Explica o que está acontecendo com a criança, como lidar com ela, né? E aí vocês foram encaminhados também para terapias individuais, né? Isso foi uma escolha nossa depois daí. A primeira coisa foi o Valentim. E aí foi o Valentim com a profissional. E aí nós, eu enquanto mãe, o Cariel quanto pai, o Lulu quanto companheiro da mãe, né? Então toda a família foi ouvida para ajudar ele naquela fase que ele estava passando, né? Mas a gente percebeu que era uma necessidade não da criança, mas uma necessidade de qualquer pessoa, né? E aí a gente começou a fazer, eu comecei a fazer individual, e aí depois com as dificuldades do relacionamento, enfim, a gente decidiu que a gente precisava fazer a gente enquanto família, né? E aí que a gente procurou a questão da comunicação, e aí foi cada um pro seu lado fazendo a sua terapia individual. Mas claro que na tua especialidade é a criança e a família, né? Sim. A gente experimentou todos os lados também, né? Tem as coisas separadas também, né? Por exemplo, de crianças bem pequenas, menor de 4 anos, se faz só orientação de pais, né? Só não, porque a base é toda os pais. Tudo, né? Se atende a família, atende a criança através dos da pais. Família. Uhum. E aí é importante também, né, deixar bem claro aqui nessa live que a Bia é minha amiga, mas todas essas orientações, todos esses atendimentos nunca foi comigo, né? Até porque é uma questão do código de ética do psicólogo, né? A gente nunca pode expor paciente, nem nada do tipo, né? Nem foto, nada. Então, eu jamais poderia convidar uma paciente para estar aqui, né? É só enquanto minha amiga mesmo que está aqui, e enquanto por eu saber também, né, que foi uma mãe que se deu de uma maneira diferente, uma maternidade bem diferente, né? E que acabou me contando sobre essa experiência, né, do acompanhamento psicológico, acompanhamento do Valentim também.
E eu achei bem muito importante de você compartilhar isso aqui, né? E acho que o pessoal também gostou pelo jeito, né? E dizer que é uma coisa possível, né? Que a gente precisa desmistificar isso, né? Que a gente precisa falar sobre isso. Que não tá errado, né? Que a gente não tem que resolver sozinho. E que tá tudo bem Uhum. procurar ajuda, né? Eu acho que isso é bem Sim. válido. Dos amigos também, da família, da rede de apoio, mas quando é ajuda profissional, né? Não adianta. Quando tu quebra um dente, tu não vai ali no vizinho pedir pro vizinho um conselho, o que ele vai te dizer para fazer com o dente, né? A gente brinca isso falando lá na escola de inglês, né? Quando tu vai procurar um médico, tu não vai com um profissional formado, né? Quando tu quer aprender inglês, tu vai procurar quem é formado em inglês, tu não vai fazer aula com um jornalista, olha já puxando a brasa pro assado, né? Tu não vai fazer aula com uma pessoa que fez um intercâmbio e não é formado em alguma licenciatura, né? Em letras ou pedagogia ou inglês, enfim. A gente fala isso. Então, quando tu vai procurar ajuda profissional, tu não vai, né, procurar um dentista, tu não vai procurar, tu vai procurar um Sim. profissional, né? Tu vai procurar um psicólogo. Enfim, façam terapia, gente. A melhor coisa do mundo é fazer terapia. E É, assim, eu sou suspeita, né? mas realmente, assim, a questão do relacionamento pessoal, né, com o Lucas e, consequentemente, refletindo no Valentim, né, porque o exemplo de relacionamento que ele tem dentro de casa com a mãe e o companheiro da mãe, né, é o exemplo que ele vai ter de relacionamento, se for saudável ou não, né, para a vida. Enfim, Sim. então, para a gente ter um relacionamento saudável, foi necessária ajuda profissional para isso. Por quê? Porque a gente se gosta, a gente queria muito estar junto, mas a gente não estava conseguindo se comunicar. E com o agravamento ainda da pandemia, né? As três pessoas Uhum. juntas, 24 horas por dia dentro de casa, um ano inteiro, né? Quem que consegue? Quem consegue lidar assim, ó, de Sim. boas? Ninguém, né? Ninguém, vamos falar a verdade. Então foi necessária a ajuda profissional e fez toda a diferença. Fez toda a diferença mesmo, assim. Uhum. É, tem coisas específicas, né? Que, como tu disse, assim, é diferente de ir conversar com um amigo, porque vai dar muito a opinião dele, né? E isso é algo que eu falo bastante aqui também. O psicólogo não dá a opinião dele, né? Até pode ser que a gente pense diferente, Não é mas aquele na conselho de minha vida amigo, eu né? penso diferente, né? Na terapia, você vai ouvir o que a pessoa, né, faria nesse momento, e aí por que que ela não está conseguindo fazer, o que está acontecendo, né? Por que que você não consegue fazer o que gostaria de fazer? Na terapia é assim. Que já E é um baita o exercício, atendimento né? do cliente. Tu só colocar para fora, nossa, tu pensar o porquê que está assim, já é um Uhum. exercício aí, depois as coisas começam a fazer sentido, né? É, e essa questão que a gente falou é muito importante, né? De achar que sempre tem que dar conta, né? E não tem que, porque tem coisas ou que não se sabe, porque, né, é um ser humano, então mães não sabem algumas coisas mesmo, né? E a criança tampouco, ela tá aprendendo, né? Ela tá chegando nesse mundo, e porque às vezes a gente não consegue perceber o que está acontecendo, né? Porque aprendeu daquela maneira, sempre foi daquele jeito, então alguma coisa está errada, mas o que? Eu não sei. Então, às vezes, a gente precisa desse olhar de fora, de um Uhum. profissional, para até ver o que está acontecendo. Um Que olhar algumas pessoas experiente que acham assim, perceba isso, né? Porque às vezes é uma coisinha sutil, né? sim, às vezes nem precisa, né? Eu costumo falar de a orientação de pais, às vezes é muito pontual. É para aquilo, para às vezes mostrar, olha só, tá vendo que tal coisa aqui, né? E aí a pessoa, nossa, não tinha me dado conta. E aí consegue, né, fazer diferente e segue o baile, né? Segue a Sim. vida. E são questões pontuais, muitas vezes na orientação, na terapia infantil, né? Porque não está instaurado, como lá quando a gente já está adulto, está instaurado, já está gravado dentro da gente tudo aquilo, né? E quando a gente procura ajuda mais cedo, na infância, as coisas ainda estão sendo aprendidas. Então é muito mais fácil também de mudá-las. Né? Sim. Que lindo. É isso. Que coisa boa ver isso, Verdade, né? é muito bom ouvir. Porque é isso. É isso. Então, né? Não sei se
Quem está por aí gostaria de fazer alguma pergunta? A Milena disse que super concorda. Obrigada, Milena, por estar por aqui. Mas acho que a gente foi respondendo ali, né? Essa vez não travou, não caiu, viva. Dessa vez deu certo a nossa live. Aí vai ficar salva ali no feed. A outra já tá salva também, né? Mesmo daquele jeito, tá salva. Não, e até foi algo que eu falei nos stories, da importância da gente saber lidar com as nossas emoções, porque coisas assim acontecem o tempo todo, Ai, né? sim, com a frustração, né? Poxa, Uhum, me preparei, né? Tava esperando aquele uhum. momento e não rolou. Não rolou. Aham. Eu fiquei A bem gente se chateada, mas arruma, passa a semana se arrumando, pensando no que vai falar e não deu certo. Então, o simplesmente quanto é não deu certo. importante a gente. Vai fazer o Uhum. quê, né? Vai fazer o quê? Sentar e chorar? Não vai adiantar também, não vai voltar no tempo. E hoje, como Mas as coisas acontece. normalmente dão certo, a gente está cada vez mais desaprendendo a lidar com as coisas erradas, né? Então, a gente tem que aprender a lidar com as nossas emoções, com as boas e com as ruins. Porque muitas vezes a gente foca numa e quer negar as outras, né? As ruins querem. Não, não, é melhor a gente nunca viver. Não tem como. A gente vai viver, E só o né? E negar não vai quem vai deixar de estar viver ali, né? coisas ruins? Negar não vai deixar de estar ali. Não adianta botar sujeira embaixo do tapete, né? Uma hora tem que limpar a casa toda. Aham. Porque muitas vezes, como mãe, né, se quer que o filho nunca passe nada de ruim, mas ele vai passar. E que bom se ele passar bem por isso, né, e não deixar de passar. Justo. Por isso a gente precisa Não saber adianta lidar com as proteger, né? emoções. Tem que preparar para ele passar forte, mas o proteger, evitar, não vai ter como evitar. Uhum. Até certo ponto tu até consegue, né? Mas logo ali não É. adianta, não é pra gente, a gente não cria pra gente, né? Cria pro mundo. Então, quanto melhor preparado pro mundo tiver, Uhum. melhor. E é melhor ir ensinando agora que os problemas, né, os sofrimentos são menores, um pouco menores, do que quando eles forem bem mais graves, porque na adolescência vai ter sofrimentos mais graves, mais difíceis, né? E A uma gente coisa, viveu a adolescência, sabe como foi, né? sim, e uma coisa é a gente dar essa segurança para a criança e a criança saber que tem na gente um porto seguro, né? Mas não só dizer que a gente é o porto seguro e que ele sabe se virar sozinho, que ele saiba se virar sozinho, né? Então é muito melhor a gente educar ou tentar criar, né? Fazer por onde para que ele consiga fazer isso sozinho e de qualquer maneira ele saber que a gente sempre vai estar ali, do que ele só voltar sempre para cá para resolver, né? Não adianta. Sim, eu costumo usar aqui na página, né? Os pais são Porto Seguro e plataforma de lançamento, porque eles lançam também para a vida, né? Uhum. E, ao mesmo tempo, são Porto Seguro, né? A criança sabe, mesmo estando lá na vida, que tem aquele lugar. E tem ali, se um Isso dia é muito precisar voltar, né? Mas a ideia é que esteja preparado para ir, né? É isso aí. uhum, é muito importante a criança sentir essa segurança. Claro que eu falo isso assim, ó, super segura de um cara que só vai namorar depois dos 30 anos, só vai sair de casa depois dos 40. Não, é brincadeira. Eu mexo que o Valentim só vai namorar depois que tiver 30. Aham, com 10 já vai estar bem louco, né, mãe? Me dá 50 pila aí. Não, nem vai ser 50 pila, 50 pila não vai valer nada, né, daqui 5 anos. Ai, gente, não, é brincadeira. Mas tem essas emoções, e é importante, né? As mães também Tem, mas aí saberem que a tem gente essa faz terapia. dualidade, né? Mas aí a gente faz terapia para lidar com essas emoções, né? Não vamos passar isso para criança. Porque vai ter sempre esse medo, ai não, se ele pudesse ficar aqui para sempre, né? Vai ter essas emoções. E por isso que ser mãe não é fácil. Mas é lindo. É Por isso que lindo, é eu amo lindo. É trabalhar com mãe. difícil, é um sufoco, mas é lindo, né? Como tudo na vida tem o ônus e o bônus, né? Assim como tem a... Tu é assim, Ângela? A Ângela disse, eu também sou assim. Também é assim que não quer deixar o filho, que vai namorar só depois dos 30, é?
Ai, ai. Mas também tem a outra, né? O outro tipo de mãe que, não, eu não vejo a hora que seja independente, que você vire, que quer se livrar, né? Mas é importante a gente saber, né? Identificar o tipo de mãe que a gente é e falar sobre isso, né? Não ter esse tabu, essa. Enfim, eu acho que não tem outra palavra para falar se não for o tabu, né? Essa pressão toda da sociedade, enfim, da culpa, enfim, da responsabilidade mesmo do maternar, né? Ou do gerar, nem só o gerar, né? Mas o criar outro ser. Pensa a responsabilidade que é, né? Tu educar uma pessoa. Vai ser um adulto daqui a pouco vai ser um adulto. E que adulto que a gente vai Sim, deixar no mundo, né? é algo que eu sempre falo aqui, assim, tu está criando um ser humano, né? É uma responsabilidade tanto, né? Por isso que não é algo simples, não é só deixa levar, né? Vai indo, vamos ver como é que dá. É algo que precisa ser pensado, estudado e feito do seu melhor jeito, né? Porque não tem um jeito melhor. Tem um Sim. jeito de cada família. E eu queria te agradecer muito por essa conversa de hoje. Eu que agradeço o convite. Fiquei muito feliz. Obrigada por ter. Nem doeu, nem foi difícil. Achei que ia ser pior, achei que eu ia sofrer mais. Eu sou descarada, né? Eu sou faladeira, sim, mas eu botou um microfone, botou uma câmera na frente, eu engasgo, né? Hoje até que não, hoje foi bem de boas. Eu disse que era legal. E foi muito bom te ter aqui. Acredito que foi muito proveitoso, né? Falamos de várias questões, mas acho que bastante importantes. E obrigada. Boa noite. Beijão pro time. E até a Obrigada. próxima. Não voltou ainda, foi dar uma banda de bike. Beijo, pessoal. Manu, muito obrigada pelo convite. Boa noite. Eu que te agradeço. Boa noite. Beijão. Beijo. Obrigada pela presença de todos. Até a próxima.